Acabámos de assistir à sessão de abertura deste segundo dia da Portugal Digital Summit, uma sessão de abertura que contou aqui com personalidades muito importantes do governo português e brasileiro e de facto ficámos aqui com a ideia da importância que tem não só a evolução digital, mas também a evolução da cidadania, a importância da inclusão dos cidadãos nesta área tão importante como o digital, porque só assim será depois possível dar passos seguros para uma sociedade cada vez mais tecnológica. Recordo também que pode sempre rever estes momentos que ao longo do dia vão acontecendo, debates, entrevistas, reportagens, pode rever em portugaldigitalsummit.pt, pode também passar pelas redes sociais da ACEPI e se estiver aqui connosco na Ordem dos Contabilistas Certificados em Lisboa, no auditório, onde é possível assistir ao vivo a esta emissão, partilhe também as suas fotografias, os seus comentários. Queremos muito que faça parte deste grande evento, queremos muito que faça parte da mudança e que debata connosco não só o presente, mas também o futuro da transformação digital. A edição 2022 da Portugal Digital Summit volta ao modelo original, um modelo em que é possível estar com o público, um modelo em que é possível transmitir a emissão pelos vários canais, internet, televisão, pode aceder no seu telemóvel, pode também aceder através das redes sociais. O que importa mesmo é que faça parte da Portugal Digital Summit. Seguimos agora para o primeiro debate desta manhã. Vamos continuar a falar de liderança digital para o futuro e no debate que segue com Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI, e Luísa Ribeiro Lopes, presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt, vamos precisamente falar sobre tecnologia e futuro. Um debate moderado pela jornalista Catarina Carvalho, onde serão de facto revelados e em primeira mão os mais recentes resultados do estudo da economia e da sociedade digital em Portugal de 2022. Não perca, vamos revelar dados importantes. Fique connosco. Até já. Olá, bom dia aos dois, bom dia a todos. Só explicar-vos que às vezes parece que estamos a falar para o vazio, mas não, é porque esta emissão é uma espécie de um projeto híbrido online e offline e por isso é que nós temos muita gente a assistir lá nos seus lugares e portanto é por isso que às vezes parece que estamos aqui um bocadinho a falar para o vazio, mas não é verdade. Bem, estamos aqui reunidos para divulgar em primeira mão algumas das conclusões, poucas porque temos um tempo bastante reduzido, sobre o estudo sobre economia e sociedade digital que todos os anos é feito e apresentado nesta conferência. Eu vou começar rapidamente, Alexandre Nilo Fonseca, da ACEPI. É verdade que há uma evolução da internet e para a qual a pandemia trabalhou bastante, não é? Mas, apesar de tudo, acho que do estudo que eu li, e passaste-me ontem em primeira mão, há uma diferença ainda entre as empresas e as pessoas. Ou seja, o que eu verifiquei foi que as pessoas foram muito mais ágeis, muito mais rápidas a abraçar a mudança do que as empresas, o que, na tua posição de divulgação e de dinamização deste mundo digital das empresas, é um pouco preocupante, ou não? E como é que isto se explica? Não é, porque, na verdade, o que nós verificamos durante este período, e isso é muito claro quando nós olhamos para os números, é que nós temos hoje, e isso verificou-se durante o período da pandemia, e na verdade continua, porque muitas pessoas perguntaram, bom, muitas das alterações que vimos acontecer na pandemia vão ficar. Portanto, isso é um dos factos que nós podemos hoje já assegurar, os dados indicam-nos, até porque nós temos alguma parte do estudo que já é feita em 2022, portanto conseguimos já ter aqui alguns dados que são quase em tempo real, eu diria, mas três indicadores muito claros. Temos mais portugueses a utilizar a internet, estamos muito próximos da média europeia. Esses portugueses que utilizam a internet utilizam-no de uma forma mais intensiva, ou seja, mais vezes ao dia, mais vezes ao mês, enfim, de facto com mais intensidade, e também utilizam de uma forma mais sofisticada. Portanto, temos mais portugueses a comprar online, temos mais portugueses a utilizar o home banking, temos mais portugueses, por exemplo, a utilizar serviços públicos digitais. E essa mudança, quer queiramos, quer não, nós temos sempre que pensar que quem vai utilizar os serviços públicos digitais ou os serviços das empresas são os utilizadores. Portanto, essa dinamização da utilização era fundamental. Aliás, eu lembro-me, não há muitos anos, que nós dizíamos que aqui em Portugal tínhamos das melhores ofertas de serviços públicos digitais, mas dizíamos isso, temos das melhores ofertas, depois não tínhamos necessariamente o maior nível de utilização quando comparado com outros países onde a sua população, sendo mais digital, utilizava mais. Portanto, é uma grande vitória, é muito importante. Nós temos muito mais consumidores a utilizar a internet, consumidores e cidadãos, vamos olhar isto nestas duas perspectivas.
Tendo dito isto, também há um facto muito claro, é que durante a pandemia, muitas empresas que nunca tinham estado online, e quando eu digo nunca estar online, podiam não ter uma página nas redes sociais, podiam não ter uma presença para serem encontráveis no Google, etc. Mas muitas também começaram a dar os primeiros saltos no e-commerce. Eu lembro aqui que até à pandemia, Portugal era dos países da Europa onde os seus cidadãos mais compravam fora do seu país, ou seja, o alemão gosta de comprar em saltos alemães, os franceses nos franceses e por aí adiante. Portugal comprava essencialmente na China, no Reino Unido e em Espanha. O que aconteceu durante a pandemia foi muitos portugueses passaram a comprar em lojas online portuguesas, em marketplaces portugueses. Ora, essas empresas não existiam antes. Portanto, esse salto qualitativo de empresas que nunca tinham utilizado a internet tiveram que lançar o seu site com o seu domínio em Portugal, em .pt, ou seja, tiveram que fazer aqui uma aposta muito forte em estar. Portanto, eu diria que são ótimas conclusões de uma forma geral. Não fico surpreendido que a aceleração tenha sido feita ao nível do utilizador e não necessariamente das empresas. Ok, Luísa Lopes. Esta ideia de que há uma grande utilização por parte dos cidadãos, sobretudo, também é acompanhada por algum déficit na utilização cívica da rede, da internet. É muito ainda, como o Alexandre disse, para questões comerciais, etc., mas há aqui uma certa deficiência na ação cívica e também em alguma noção de competências digitais, daquilo que se pode fazer, algum medo com a insegurança ainda da internet. Eu vou dar aqui um salto lógico para lhe perguntar o seguinte. Nós estamos num processo de recuperação que é apoiado por fundos europeus, do PRR. O que é que ainda está por fazer e o que é que pode ser apoiado por estes novos fundos nesta área? Muito bem, obrigada, Catarina. Eu, antes de mais, dizer que concordo com o que o Alexandre diz. Houve uma evolução muito grande, potenciada pela pandemia, mas não só, porque se não tivesse havido pandemia nós não sabíamos como é que estaríamos agora, mas estávamos a fazer um processo de digitalização, portanto não podemos só culpar no bom sentido a pandemia. As empresas estão mais online e no .pt isso foi evidente, o crescimento que nós tivemos nos últimos anos de registros de domínios em .pt demonstra que as empresas, basicamente quem nos procura são as empresas, têm a sua presença online mais garantida e também os cidadãos estão mais presentes online. A pergunta que me faz é muito interessante, porque leva-nos a falar sobre participação cívica. E Portugal não tem o hábito da participação cívica. Eu até penso que Portugal tem talvez, se calhar, um déficit até na própria democracia, não só participativa e cívica, como representativa, porque nós temos um nível de abstenção muito grande nas nossas eleições, ou seja, as cidadãs e os cidadãos estão muito afastados do poder de decisão, quer seja local, quer seja regional, quer seja mesmo em termos de Estado. A participação cívica, que é algo que é muito importante, que é a forma que nós temos de, enquanto cidadãos e sem necessitarmos da representação dos partidos, podermos influenciar as decisões que, no fundo, vão ter impacto na nossa vida, é algo que até pode ser potenciado pelo digital. Porque se nós pensarmos bem, quem costumamos queixar-nos de não fazer uma participação tão grande são os mais jovens, são aqueles que podiam efetivamente fazer a mudança. E esses estão habituados a utilizar o digital. Se nós tivermos uma panóplia de serviços ao dispor dos mais jovens e também dos outros, obviamente, que lhes permita fazer essa participação cívica, eu acho que o caminho está a ser feito. Era muito bom. E a segunda parte da pergunta, ou seja, o que é que nós podemos fazer com estes fundos estruturais de recuperação? Para além de potenciar esta participação cívica, que era um tema que nos levava a estar aqui muito tempo, mas já percebi que temos pouco tempo, relativamente aos fundos, quer o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, quer o próprio PT 2030 que vem aí, e, porque não, o Orçamento do Estado, nós temos que focar-nos muito em duas áreas e, pronto, este Governo mostrou que era importante, quer a transição digital, quer a transição verde. No que diz respeito à transição digital, nós temos que capacitar quem não tem competências digitais hoje, capacitar quem tem e precisa de competências mais qualificadas, porque nós temos um mercado de trabalho altamente deficitário no que diz respeito às TIC. Nós precisamos de profissionais TIC
a toda a força e rapidamente temos que capacitar quem está hoje a entrar para a universidade, mas quem está no mercado de trabalho e precisa de ser requalificado, e temos que capacitar aqueles que estão excluídos do digital e que precisam de migrar para o digital. Isto tudo custa dinheiro, portanto nós temos que focar-nos e obviamente que o PRR, o PT 2030, os fundos têm que ser pensados e olhados para podermos fazer isto. Há muitas políticas públicas neste momento, aliás, o Secretário de Estado esteve aqui e falou nisso, e, portanto, está a ser feito um esforço muito grande por parte do Estado nesse sentido. Aliás, um dos dados deste estudo indica precisamente que, enquanto que, como o Alexandre dizia, a utilização de internet houve um boom relativamente... Pode chamar boom, nestes últimos 2 anos em que estivemos todos fechados em casa, etc, etc. No caso dos especialistas em tecnologias de informação, o aumento é muito pouco, é 0,2 pontos percentuais. Ou seja, são coisas mais a longo prazo. A questão é, estamos a fazê-lo, estamos a fazer o que é preciso para, a médio e longo prazo, deixar de haver esta escassez de profissionais que sem eles nada se faz nesta revolução digital? Bom, eu diria sempre que podemos sempre fazer mais do que aquilo que fazemos, mas isso é em tudo na vida. No que diz respeito a essa questão específica, estamos a fazer. Estamos a fazer porque temos hoje mais vagas no ensino superior nas áreas TIC, temos hoje mais estudantes nas áreas TIC, temos hoje mais programas de qualificação e requalificação do mercado de trabalho para as áreas TIC. O problema que a Catarina referiu é um problema que é transversal a toda a Europa. E ainda por cima nós hoje lutamos em termos globais. Nós estamos a preparar profissionais que muitas vezes vão para empresas fora de Portugal. Sim, 20% dos jovens entre os 18 e os 35 anos não estão em Portugal. E mesmo os que estejam em Portugal podem estar a trabalhar para fora de Portugal, Exato. Que é outra das questões que surgiu muito nos últimos tempos. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho, o trabalho de qualificar, requalificar, de ter mais profissionais nas áreas TIC. Boa notícia, não me perguntou ainda, mas eu tenho que dizer, nós ultrapassamos a média europeia no número de mulheres no mercado de trabalho TIC, o que é importante, porque, como sabe, há um déficit muito grande na Europa e no mundo desenvolvido de número de mulheres nas áreas TIC. Nós ultrapassamos, neste momento nós temos 21,7% de mulheres a trabalhar nas áreas TIC e a média europeia são 19%. Exato. Agora, depois há uma questão de retenção de talento e isso aí é outra das questões que temos que tratar. E a perguntar aqui ao Alexandre, última, para não ficares também só de responder uma vez, muito rapidamente, em uma frase, qual é que é o maior desafio para que as empresas tenham maior atividade nesta área? São estas questões relacionadas com os recursos humanos ou é uma mudança de mentalidade? Eu diria que nós precisamos, por um lado, ter mais pessoas que dentro das empresas de alguma forma controlem e saibam fazer estas coisas, mas acima de tudo nós também precisamos de gestores que saibam e que entendam a importância do negócio digital e saibam fazer um plano de negócios que pensa em clientes digitais, que pensa em canais de distribuição digitais, que pensa em desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Portanto, esse pensamento estratégico tem que estar nas empresas. Não chega só a termos colaboradores treinados e educados para o digital, não chega a termos consumidores, porque senão a tendência será os consumidores virarem-se para fora, ou mesmo os trabalhadores virarem-se para fora. Precisamos de gestores que sejam capacitados para desenvolver estas competências digitais, não tenho dúvida nenhuma. Obrigada aos dois, ficávamos aqui a falar certamente muito mais tempo e não saiam dos vossos lugares para o próximo debate. Obrigada.